Você sabe fazer um crédito para um telejornal? Eu sou o Thiago Moraes e esse é o Teleblog News. No vídeo de hoje eu vou explicar o que são e como fazer os créditos para um telejornal. Os créditos são os nomes dos profissionais daquela equipe que ajudou a produzir aquela reportagem ou mesmo aquele telejornal. Eles são usados também para identificar os entrevistados daquela reportagem. Em algumas emissoras, eles também são conhecidos como GCs. GC é a abreviação de gerador de caracteres, que é o equipamento responsável por fazer aparecer essas letras na tela. Os créditos dos apresentadores aparecem bem no começo do telejornal, quando eles estão dando as primeiras notícias. Olá, boa tarde. Agora 1h31 pelo horário de Brasília. Os créditos dos repórteres são colocados durante a passagem, que é quando o repórter aparece na reportagem. Esse também é um momento importante para as pessoas prestarem mais atenção na sua reportagem. Os créditos do cinegrafista que fez as imagens desta reportagem podem aparecer no começo ou no final da reportagem. Os demais participantes dessa equipe também aparecem nos créditos, como produção, pauta, chefe de reportagem e assim vai. Os créditos da equipe que trabalha no telejornal também podem aparecer no final do programa. Quando o apresentador encerra, aí começa aquela música, a trilha do telejornal, e começa a subir aquelas letrinhas. Essas letrinhas são os créditos da equipe que trabalha no telejornal ou trabalha naquela emissora. Os créditos dos entrevistados aparecem durante a sonora, que é o termo técnico que a gente usa quando o entrevistado aparece na televisão dando o seu depoimento. Agora eu vou falar um pouquinho dos elementos básicos de um crédito para telejornal. O primeiro deles é o nome da pessoa. Não precisa ser o nome completo, mas necessariamente precisa ter o nome e o sobrenome da pessoa. Além do nome e sobrenome, é preciso que tenha a função daquela pessoa que tem a ver com a reportagem, não é? Por exemplo, uma pessoa, ela pode ser motorista, pode ser pai, pode ser um pedestre, por exemplo. Então você precisa saber qual é a função daquela pessoa dentro daquela reportagem. Se você está fazendo uma reportagem de um incêndio de um prédio, a pessoa que entrar falando na sua reportagem, ou ela é o bombeiro, ou ela é uma testemunha, ou ela é uma vítima, ou ela é um morador daquele prédio. Enfim, você precisa identificar aquela pessoa com alguma coisa que tenha a ver com aquela reportagem. No caso de Povo Fala ou Fala Povo, que é quando a gente pega a opinião das pessoas aleatórias na rua sobre um determinado assunto, às vezes a gente não coloca o crédito. Quando são 2 ou 3 entrevistas na sequência e são curtinhas que aparecem na reportagem, a gente não precisa acreditar essas pessoas, porque é um povo fala. Mas se é um personagem importante na reportagem, que ele vai falar mais de 10 ou 15 segundos, ou vai aparecer várias vezes na matéria, ou mesmo a reportagem é exatamente sobre ele, então é preciso pagar o crédito do nome, sobrenome e a função daquela pessoa. E uma curiosidade, algumas pessoas não precisam ser creditadas na televisão. Um exemplo é o presidente da República. Você pode perceber que quando ele está falando na televisão, nunca aparece o nome dele. Agora mais dicas e curiosidades sobre os créditos de um telejornal. Quando a gente vai acreditar um jogador de futebol, por exemplo, a gente não precisa colocar o sobrenome dele. Basta colocar o nome ou o nome de como ele é conhecido. Embaixo a gente coloca a posição que ele joga no time e depois o nome do time. Veja aí nesse exemplo, Fabrício, apenas lateral do Vasco. Eu recomendo que você não abrevie os nomes da pessoa. Quando o nome completo da pessoa é muito longo, né? Como no exemplo aí, Marcelo A.G. da Silva, muita gente não vai saber o que é o A e nem o que é o G. Então é melhor que você não abrevie. Essa informação é descartável. Então é importante que você coloque o nome e o sobrenome. Veja aí como é que fica. Marcelo da Silva. Já é suficiente. No caso das funções, das profissões dos entrevistados, aí sim você pode abreviar. Nesse exemplo aí eu abreviei Coronel. Coronel Juarez Pereira, da Polícia Militar. A abreviação de coronel é CEL. A abreviação de secretário, por exemplo, é SEC. De diretor é DIR. Você pode colocar a abreviação da função, da profissão da pessoa, na sequência o nome e o sobrenome dela e embaixo a instituição para a qual ela trabalha. Nesse caso é a Polícia Militar. Então Juarez Pereira é coronel da Polícia Militar. Você pode abreviar também a Polícia Militar nesse caso. Olha como é que fica, Juarez Pereira, coronel, por extenso, da PM. PM é a abreviação de Polícia Militar.
Muito cuidado porque a abreviação da Polícia Civil é PC, mas tem muita gente que não conhece essa abreviação da Polícia Civil. Um outro exemplo de abreviação é professor. Nesse caso, é a professora Karina Fagundes. A abreviação de professora é profa, ponto. A abreviação de professor, no masculino, é prof, ponto. Nesse caso, eu coloquei a abreviação de professora, na sequência o nome e o sobrenome dela. Professora Karina Fagundes. Embaixo eu coloquei o nome da instituição na qual ela trabalha. No caso, é a UFRJ. Muito cuidado que tem muita gente que não conhece essa abreviação. Essa abreviação do exemplo é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se você acha que seu público não vai identificar essa abreviação, é melhor que você explique no texto o que ela significa. Muito cuidado com a grafia correta dos nomes dos entrevistados. É sempre bom perguntar antes e, se possível, anote por escrito. Veja aí os exemplos. Luiz é com S ou com Z? Se for com S, geralmente tem acento no I. Débora é com H no final ou sem H? Se não tiver o H, tem um acento no E. Tiago ou Mateus é com H ou sem H? É muito bom que você escreva corretamente o nome da pessoa, porque imagine você, se alguém escreve o seu nome errado na televisão, vai ficar chato, né? Quando a pessoa é conhecida por um apelido, você deve escrever o apelido entre aspas. Veja aí o exemplo. Gustavo Branco de Lima. Branco, entre aspas, é o apelido. Tem muita gente que não sabe o nome do Branco. Se falar Gustavo, ninguém vai saber que é o Branco. Então, no crédito, é bom que você coloque assim, entre aspas, o apelido da pessoa. Já se for uma pessoa famosa por causa do apelido, aí você pode só escrever o apelido. Se você escrever o nome da pessoa, muita gente não vai saber quem é ela, como nesse caso do exemplo, Zezé de Camargo. Tem muita gente que não sabe que o nome dele é Mirosmar, Mirosmar José de Camargo. Então é melhor que você escreva o apelido o qual esse cantor, por exemplo, é conhecido, Zezé de Camargo. Isso já é suficiente. Quando for acreditar o repórter, é muito importante colocar o local de onde ele gravou aquela reportagem ou de onde ele está falando ao vivo. Se você trabalha num telejornal que é local, que passa apenas na sua cidade, você pode acreditar o repórter usando o nome do bairro onde ele está. Nesse exemplo aí, o Hugo Monteiro, repórter, ele está falando de Moema. Moema é um bairro da cidade de São Paulo. Agora, se você trabalha num telejornal que é nacional, é bem importante que você coloque o nome da cidade e o estado. Nesse exemplo, o Hugo está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais e Minas Gerais, perceba aí, está abreviado. É muito importante que você saiba a abreviação correta de cada estado. Já se a reportagem foi feita fora do país ou a participação do repórter é no exterior, é bem importante que você identifique a cidade e o país. Como no exemplo aí, o Hugo Monteiro agora está falando de Tóquio, no Japão. Nesses casos, não é preciso acreditar o estado, apenas o nome da cidade e o país. No caso dos Estados Unidos, você pode abreviar EUA, mas muito cuidado, porque a abreviação dos nomes dos outros países pouca gente conhece. Quando aparece a cena de um filme dentro de uma reportagem de televisão, você pode perceber que logo na sequência aparece o crédito, ou seja, o nome do filme e o nome da produtora que o fez. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição agora no Teleblog News. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau!